Olá! Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos aí na Espanha, professora Denise, professora Margarita, professor Jesus, professor Juan, professor Ivan, as colegas Beth, Leiliane, Carla, Cíntia e demais participantes do segundo colóquio Hispano-Brasileiro, Direito do Trabalho e Reformas. Eu vou falar em português, não vou conseguir cumprir a minha promessa do ano passado, que era de falar em espanhol, porque eu estou aqui em Boston, nos Estados Unidos, fazendo meu doutorado sanduíche, então tenho que estar lendo muito em inglês, falando em inglês, então tá difícil de ter que aprender também mais um pouco em espanhol. Então vamos deixar o espanhol para a próxima vez, quem sabe, né? Uma coisa de cada vez. Então, eu gostaria de falar nesse congresso, nesse nosso colóquio, sobre o que eu venho pesquisando aqui nessa etapa do meu doutorado sanduíche. Mas não deu tempo ainda, faz mais ou menos uns 15 dias que eu venho pesquisando, não deu tempo para eu preparar um material pro colóquio, tá? Então eu vou deixar pro terceiro colóquio para abordar uma matéria sobre o que eu venho pesquisando aqui. Então eu preparei para minha fala de hoje para falar sobre o teletrabalho e a sustentabilidade, né? Que a gente vem trabalhando e estudando muito sobre a sustentabilidade no Brasil. Alguns autores falam sobre desenvolvimento sustentável, no que o teletrabalho pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, para a promoção da sustentabilidade. Alguns autores jurídicos trabalham mais o termo sustentabilidade. Eu conversei com um professor de economia e ele me disse, por exemplo, que o termo mais apropriado seria desenvolvimento sustentável. Mas aí é questão de tipologia, enfim, mas acredito que os dois termos a gente pode estudar aqui, que não seria mais o cerne do nosso estudo. Então, o que o teletrabalho pode contribuir, né, para a sustentabilidade e para o desenvolvimento sustentável? De início eu posso falar que no que eu venho falando ultimamente sobre isso, em alguns painéis, com alguns professores, com alguns autores, algumas pessoas têm se manifestado de uma maneira negativa com relação a isso. Não têm acreditado que o teletrabalho pode sim contribuir para o desenvolvimento da sustentabilidade. Tem uma visão negativa, portanto, com relação a isso. Eu, por outro lado, e também outros autores, entendemos que sim, que o teletrabalho ele pode sim contribuir para o desenvolvimento, para a promoção da sustentabilidade por diversas formas. E aqui eu vou me ater a três perspectivas da sustentabilidade, embora ela tenha várias facetas defendidas por alguns autores, eu vou aqui me ater a três facetas da sustentabilidade, que seria a social, a econômica e a ambiental. Quais seriam esses alguns exemplos, né? Quais seriam algumas situações em que a gente poderia encontrar na nossa realidade a promoção, né, a sustentabilidade, a gente poderia enxergar de forma efetiva na prática a sustentabilidade. A gente pode vislumbrar o teletrabalho porque ele permite, por exemplo, jornadas mais flexíveis, ele permite uma maior produtividade, e consequentemente ele pode também, né, permitir uma maior qualidade do trabalho. Ele pode contribuir para uma redução do nível de poluição, na medida em que eu não pego o carro para me deslocar até o trabalho, eu não pego o ônibus para me deslocar até o trabalho, eu fico na minha casa, né?
Eu posso também falar na questão em que o teletrabalho contribui para a promoção da sustentabilidade quando eu fico em casa teletrabalhando e eu cuido de pessoas que estão doentes, que estão enfermas, eu cuido de crianças, dos meus filhos, né? Eu cuido de idosos e estou teletrabalhando, né? Até mesmo essa semana eu estava conversando com o meu professor orientador e ele me disse que muitos serviços em que eles entram em contato aqui nos Estados Unidos, por exemplo, preciso de um serviço de reparação de plumbing, que eles chamam aqui, de encanamento. Eu ligo num 0800, eu ligo num telefone qualquer e uma pessoa em qualquer lugar que ele não sabe onde está essa pessoa, atende o telefone e ele diz que ouve, às vezes, crianças chorando, né, no fundo. Então, essa pessoa, ela tá teletrabalhando, né? E ela vai marcar para ti um serviço de encanamento para um encanador ir até a tua casa para fazer esse serviço. Então, essa pessoa, ela tá teletrabalhando, você não sabe onde ela está, né? Pode estar aqui nos Estados Unidos, pode estar em outro lugar, né? Pode estar no mesmo estado ou em outro estado aqui nos Estados Unidos. Ela tá teletrabalhando em casa, né? E tá cuidando do filho, pode estar cuidando do pai, mãe enfermo, de uma pessoa enferma, enfim. Então, nesse sentido, né, eu vislumbro aqui que ela está promovendo o desenvolvimento sustentável porque está cuidando, né, de pessoas especiais, de pessoas que precisam de um cuidado especial. Então, está perto da família, por exemplo, né, nesse sentido. Assim a gente pode vislumbrar a questão da produtividade, maior produtividade, né? A questão econômica, portanto, da faceta econômica da sustentabilidade, né? Na medida em que eu não pego o ônibus, eu não pego o carro para ir até o trabalho, posso vislumbrar que eu estou contribuindo para a redução de poluição, né, na minha cidade. Então, eu estou contribuindo aí para a sustentabilidade, então eu estou vislumbrando aqui a faceta ambiental que o teletrabalho pode contribuir. Então, nesse contexto aí de exemplos que a gente passou a refletir agora, num cenário no Brasil, a gente vê que lá na Constituição Federal, a gente tem no artigo 170, inciso 6, alguns autores entendem que está previsto o desenvolvimento sustentável aí como um direito fundamental do indivíduo, né, que garante às gerações, então, futuras, né, o direito a um meio ambiente sadio, né? Então, eu tenho o direito fundamental a um meio ambiente sadio, um meio ambiente com qualidade. Nesse sentido, a gente pode até vislumbrar a questão da possibilidade de uma fraternidade e também solidariedade ao observar esse respeito, né, a essas gerações futuras, né, nesse sentido em que eu estou contribuindo para a sustentabilidade. Alguns autores defendem, portanto, que essa qualidade ambiental, esse direito fundamental, ele é elemento integrante do conteúdo normativo do princípio da dignidade da pessoa humana, até mesmo porque ele é imprescindível à manutenção e à existência da vida e da vida com qualidade, sendo fundamental ao desenvolvimento do ser humano, sendo o teletrabalho capaz de proporcionar essa garantia. Conclui-se, portanto, nesse contexto, que a implementação da modalidade, né, de teletrabalho pode propiciar um aumento na qualidade de vida ambiental do ser humano, ao passo que também pode contribuir para o pleno desenvolvimento da pessoa humana, garantindo a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, pessoal, num contexto atual em que vivenciamos hoje, nessa sociedade contemporânea aí, em que a tecnologia se insere, e muito, marcado por incertezas, instabilidades e, como diz Bauman, por liquidez, a implementação do teletrabalho é uma saída para essas questões e, além disso, pode contribuir para a sustentabilidade. É a nossa realidade.
Não temos como escapar dela. Não há para onde fugir. E assim eu encerro essa minha pequena fala aqui de Boston, desejando a todos vocês aí em Madrid um ótimo colóquio, um ótimo debate, que aproveitem muito esse tempo aí de pesquisa e de reflexões. Um abraço a todos e um até mais.